Olá, eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. E o tema de hoje é como professoras podem construir um vínculo emocional para alfabetizar as crianças com deficiência intelectual. Olha que tema maravilhoso, né? Uma vez uma pessoa comentou comigo: essa coisa de emoção, de amorosidade, não tem nada a ver com educação. Eu fiquei desconfiada que ela não sabia o que estava dizendo. Porque, afinal de contas, estamos trabalhando com seres humanos. Os seres humanos, eles constroem vínculos emocionais. Mas antes de iniciar esse tema propriamente dito, eu quero explicar o que é emoção. Tem gente que acha que afeto é a mesma coisa que emoção. O afeto é um elemento fundamental da experiência humana e, de uma certa forma, ele influencia, permeia todas as áreas da nossa vida. O afeto pode estar presente no trabalho, no nosso lar, lá na escola, na relação entre as crianças, o afeto. O afeto é tudo aquilo que chega até você. São os estímulos. Por exemplo, um olhar afetuoso, uma voz afetuosa, um gesto, né? Então, isso é afeto, é algo externo, você demonstra por aquela pessoa. Mas, se essa demonstração não tiver uma emoção, não for verdadeira, né? Verdadeira essa emoção, os neurônios de espelho, eles desconfiam. Isso é verdade, porque os neurônios de espelho, eles fazem um mapeamento, inclusive da nossa expressão facial. Então, você pode estar dizendo: oi, querida, tudo bem? Então, o teu tom de voz, a expressão, está dizendo que não é nada a ver com querida, né? Então, é essa relação. Então, o afeto é uma coisa que vem de fora, e emoção é aquilo que está ali, que vai influenciar. É como se fosse a resposta a esse afeto. Como eu vou interpretar esse afeto, né? E aí, essa interpretação, ela busca as minhas lembranças, o meu ponto de vista, a atenção devida. Então, o nosso corpo, ele percebe a emoção como um termômetro. Então, o estímulo vem afetuoso e o meu corpo revela, né? Através da emoção, ou o meu corpo, ele transparece aquela emoção. Por isso que o vínculo emocional com a criança com deficiência intelectual é tão importante. Então, o afeto é algo externo. A emoção é aquilo que esse estímulo provoca em você. Certo? Então, vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho a prática lá na escola de encostar a mão no ombro das professoras. Entendeu? Então, se eu gosto que elas façam, que elas fizeram uma coisa, eu encosto o ombro. E ela já fica toda alegre. E, às vezes, eu faço o mesmo gesto para aquilo que ela está fazendo errado. Só como é que ela sabe diferenciar? Claro, pelo contexto que ela andou fazendo, por aquilo que ela andou fazendo, mas também pela minha expressão, a forma como o meu rosto está, a forma do meu olhar, porque dali revela a minha emoção, se eu estou triste ou se eu estou alegre com aquilo que ela fez. Né? Eu não preciso falar uma única palavra. Então, recebe um estímulo, um toquezinho no ombro, e ela já vai fazer a leitura
e pensa, pô, fiz coisa que não devia. Pô, ela gostou do que eu fiz. Tá vendo como é que é? Tanto eu fui afetuosa com ela, claro, eu não briguei, não falei nada, não agredi, apenas botei minha mão no ombro. E foi um gesto afetuoso. Agora, qual a relação do vínculo emocional com a aprendizagem da criança com deficiência intelectual? Então, nessa live, eu vou falar dos nossos afetos com as crianças com deficiência intelectual e das emoções que surgem desses afetos. O afeto é algo externo. E o que surge emocionalmente entre eu e a criança a partir desses estímulos? Certo? Sabe que aquela criança com deficiência intelectual que já fracassou muitas vezes na escola e ainda não aprendeu a ler, você deve ter aí na sua escola uma criança assim. Como ela não está aí na sua frente agora, tenha essa criança na sua memória. Já fracassou um monte e não aprendeu a ler. Isso é uma coisa que eu quero que você guarde aí na sua lembrança. Reviva isso agora. Uma segunda coisa que eu também quero que você guarde aí. Sabe aquela professora que não adapta nenhuma atividade para a criança que você conhece? Ela não adapta nada, nenhuma atividade. Então, tenha ela também na sua memória. Então, a criança que fracassa e ainda não sabe ler, e aquela professora que não adapta nada para a sua criança com deficiência intelectual. Que tipo de afeto é demonstrado nessa situação e que emoção é vivida nessa relação? Então, assim, quando uma criança com deficiência intelectual, ela vê que a professora deu uma atividade para ela, que ela vai fracassar novamente, ou seja, que essa professora não preparou nada para ela ter sucesso, essa atividade dada a essa criança vem como um estímulo, certo? Que vai afetar as emoções. A criança, ela vai sentir medo de fazer aquela atividade, vai se sentir nervosa, vai sentir culpa porque ela ainda não aprendeu a ler e vai também sentir vergonha, porque muitos dos seus amigos já sabem ler e essa criança ainda não sabe. Então, assim, ó, medo, nervosismo, culpa, vergonha são emoções. A professora fez a tarefa para ela, tá ali, mas não foi adaptada. Então, a professora entregou a atividade, foi afetuosa com essa criança, não deixou ela sem fazer nada, vai fazer a mesma atividade que todo mundo, entregou, não fez adaptação. Mas o que gerou isso? Medo, nervosismo, culpa, vergonha. Isso contribui muito com depressão e ansiedade. Muitas das nossas crianças com deficiência intelectual, quando elas vêm para um atendimento individual clínico, né? Psicopedagógico, neuropsicopedagógico, você pode ver. Ela vem emocionalmente abalada. Ela tem certeza, né? Que ela é culpada das coisas que ela não consegue fazer. Assim, ó, hoje eu vou trazer bastante coisa prática para vocês, mas antes eu quero que vocês entendam, porque para mim, assim, ó, a teoria ela é feita para a gente saber o que a gente está fazendo e como está fazendo. Então, eu sempre gosto de trazer um pouquinho da teoria para você compreender, né, a importância do vínculo emocional para poder utilizar as estratégias que eu vou dar hoje para vocês. Vai ser, sei lá, umas 7 estratégias que daqui a pouco eu vou apresentar. Mas antes eu quero perguntar uma coisa. Você sabia que existem 3 tipos de emoções? Existem 3 tipos, né? Ou 3 agrupamentos de emoções. As emoções primárias, as secundárias
e as de fundo. Esse é o nome científico que se dá, né? Então, o primeiro tipo são as primárias, que são aquelas facilmente perceptíveis pelas pessoas, como medo e alegria. Você olha para uma criança, você vê que ela está alegre. Ela não precisa ficar pulando, mas você sabe que ela está alegre naquele dia. Ela pode nem verbalizar, mas você olha para ela, você vê que ela está alegre. Ou você olha para ela e vê que ela está com medo. Então, essas são emoções primárias. São todas aquelas emoções que a gente consegue ver. Olha para a pessoa e vê o que ela está sentindo. Né? E dá para a gente ver muito pela expressão facial, pelo olhar, pela postura da boca, né? Se ela está mais reta, se ela está mais para baixo, se ela está mais para cima. Então, quando você olha para uma criança teia, chorando, o que isso representa para você? O que você vê em uma criança TOD dizendo: eu te odeio? Você fica indiferente a isso? Só para a gente refletir. Então, ali mudou, né? Assim, o primeiro é a criança chorando. Se ela está chorando, ela está expressando uma emoção de que algo não está bem com ela. Você não pode ficar indiferente a isso. Essa criança está em sofrimento. O outro caso, o menino Todd, que é de enfrentar, né? Opositor, desafiador. E ele está te dizendo: eu te odeio. Como é que você se sente? Que emoções você sente? Que lá na minha escola a gente tem um menino Todd, né? Ele falava sempre para mim. Ele fazia alguma coisa, ele fracassava em alguma coisa, uma tarefa errada, ele não conseguia suportar isso, então ele começava a gritar. E quando eu me aproximava dele, ele dizia para mim: eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Eu odeio essa escola, eu te odeio, eu odeio meus amigos. Odeio os amigos, né? Então, assim, você numa situação dessa, você fica indiferente, você se envolve emocionalmente com essa criança de forma positiva, negativa. Eu vou ensinar estratégias corretas hoje para vocês, porque eu sei que vocês têm esse tipo de criança na escola. E você não pode se envolver emocionalmente de forma negativa com esse estímulo que você está recebendo enquanto professora. Não dá, né? Agora, o segundo tipo de emoções são as emoções que a gente chama secundárias. Não são tão fáceis da gente notar. Por exemplo, você não sabe se aquela pessoa está nervosa ou não. Você não sabe se aquela criança está sentindo culpa ou não. Você não sabe se aquela criança está se sentindo frustrada diante de uma atividade que não sabe fazer. Né? Então, assim, ó, nesse caso, quando você olha uma criança TDAH rasgando furiosamente uma atividade, como é que você fica? Fica indiferente? Então, para tudo isso que eu te falei hoje, TEA, TOD, TDAH, para tudo isso, nós temos uma abordagem específica que eu quero que você aprenda nessa live, tá? E vai fazer você mostrar para essas crianças com deficiência intelectual, TOD, TEA, TDAH, que você, ou vocês, né, se importam com elas. E que vocês podem ter com elas um vínculo sadio. É isso. O que eu chamo de vínculo sadio? Ou que não é sadio, primeiro. É quando você mergulha numa batalha com essas crianças. Você se envolve emocionalmente de forma negativa com essa criança.
Ah, tá chorando? Então agora você vai ver só o que eu vou fazer. Não quero mais. Foi o combinado de você não chorar. Então, o teu tom de voz, a tua expressão facial está mostrando para ela uma emoção que não é boa. Ah, Isabel, mas daí tem que ter sangue de barata? Olha, eu não digo sangue de barata, mas nós temos que ter a didática certa. Ah, mas ele me xinga de tudo quanto é palavrão. Ok. É um estímulo que está chegando para você e você não pode batalhar com essa criança na mesma energia. Não dá. Não dá para você fazer desse jeito, né? Então, emocionalmente sadia é você ter uma intervenção que seja positiva. Porque se a minha criança não tem um relacionamento bom em casa e ela chega na escola, representa isso, e eu batalho com ela, eu só estou reforçando aquilo que ela vê em casa. Agora, se na escola eu mostro para ela que existe uma outra forma de se relacionar, e mostro para ela a forma ideal de se relacionar emocionalmente com alguém, ela vai copiar esse modelo. É só eu fazer as intervenções, certo? Agora, eu falei do primeiro tipo, que é aquela que você vê, o segundo tipo, que você não vê, e o terceiro tipo de emoção são as emoções de fundo, que a gente chama. São as não perceptíveis. Você olha para a pessoa, por exemplo, você olha para mim agora, eu estou maquiada, mas você não sabe se eu estou calma, se eu estou fatigada, não dá para ver. Entende? Se eu estou cansada demais, não dá para ver. Né? Porque elas são difíceis de serem percebidas, porque, na verdade, elas estão relacionadas às minhas questões internas. Para você saber isso, você tem que interagir comigo, conversar comigo para ver como é que eu estou. Né? Então, assim, dependendo da interação afetiva, que é o estímulo que tanto você recebe quanto a criança recebeu de você, você tem com a criança, então, uma relação ou um vínculo emocional primário, secundário ou de fundo. Você pode provocar isso, né? Vocês conhecem crianças que têm essas emoções que eu descrevi aqui hoje, né? Assim, de frustração, de desespero, medo. Você deve conhecer crianças assim, ansiedade, né? Então, isso tudo é teoria, que eu fiz essa pequena reflexão. Agora, você tem que entender que o vínculo emocional criado entre a professora de referência e a criança com deficiência intelectual, ela é fundamental para a aprendizagem e para a alfabetização. Uma criança com deficiência intelectual, TEA, TDAH, TOD, emocionalmente envolvida com você, se esforça muito mais. Aquela criança que é desprezada por você, que você é indiferente a ela, ou que você batalha com ela no mesmo nível de agressão, essas crianças vão ter muita dificuldade em aprender. Isso eu não estou dizendo que sou eu que digo. Não. Isso são pesquisas científicas. Por isso que eu vou deixar aqui 4 estratégias iniciais agora, tá? Para vocês usarem imediatamente para fortalecer o vínculo emocional entre vocês, você e a criança. E o meu olhar agora é para aquela criança realmente que é mais desafiadora,
mais opositora, ou que não quer mais fazer as atividades, às vezes não quer mais entrar na sala de aula, não quer nem aparecer na escola. São essas crianças que me preocupam muito, porque, de um modo ou de outro, positivo ou negativo, você acaba se envolvendo com a situação, né? Você fica preocupada porque aquela criança não está vindo mais na tua aula. Ou você pode dizer, não, graças a Deus que não veio hoje. Que alívio. Então, se você está numa situação ou em outra, essas estratégias que eu vou ensinar vão servir para vocês. Então, a primeira estratégia, eu quero que vocês anotem isso. Use reforço positivo. Elogie a criança pelo esforço que ela faz para realizar as atividades que você propõe. Então, não é o tempo todo que essa criança está em crise, gritando, falando e respondendo e falando palavrão, rejeitando uma atividade. Não é o tempo todo. Então, nos momentos que ela está bem, você tem que aproveitar e elogiar. Olha, eu gostei muito que você fez todas as atividades hoje. Eu fico muito feliz quando você está bem. Olha só. E demonstre essa emoção. Ok? Demonstre essa emoção. Gente, o reforço positivo, ele serve para todo mundo. Para todo mundo, mas aqui eu estou falando de crianças com deficiência intelectual. E depois eu vou mostrar as minhas referências bibliográficas para vocês verem da onde que eu tiro essas ideias, tá? Assim, então, essa primeira estratégia é realmente para você fazer esse reforço positivo. Elogiar a criança pelo mínimo que ela fizer. E quando ela fizer uma coisa errada, você pode também falar para ela. Olha, eu fiquei muito triste com a sua atitude, mas não fale na hora, fale um pouco depois. Não fale quando ela está furiosa, fale quando ela está calma. Eu fiquei muito triste porque hoje você me mordeu. E olha, está doendo até agora. Mas eu sei que você não fez isso por mal, fez porque você estava muito nervoso. Ou seja, você construiu o cenário e disse que ele estava como você estava emocionalmente. Isso faz sentido para vocês, gente? Uma intervenção assim? Gostaram dessa estratégia? Então aproveitem, me dê like, né? Agora, essa foi a primeira estratégia, né? Trabalhar com reforço positivo. Olha, escreva no caderno, use em segunda-feira, o tempo todo. Sabe que uma criança que é TOD, se você fizer durante 21 dias, pode botar na agenda, ali, 21 dias. Durante 21 dias, de 15 em 15 minutos, você der um elogio para ele, ele vai mudar 70% do comportamento dele. 70%. Por que eu digo 70%? Porque 30% precisa de terapia familiar. E a gente não vai dar conta disso. Certo? Segunda estratégia. Incentive atividades de histórias sociais. O que são histórias sociais? São histórias que representam coisas do nosso dia a dia. E aí você pode pegar a criança com deficiência intelectual, no caso, por exemplo, para ela ter um papel específico. Isso ajuda muito no desenvolvimento comportamental das crianças verbais e não verbais, na interação dessas crianças, delas se envolverem emocionalmente naquela história primeiro, porque aquela história é só um conto, né? É só uma história social. Então, eles estão representando, mas como eles são crianças, eles também estão se envolvendo emocionalmente. Claro, você não vai escolher uma história onde eles têm que se brigar, né? Você vai escolher uma história propícia, uma história
legal. Por exemplo, 2 amigos que resolveram salvar um cachorrinho que estava perdido. Os amigos tiveram que se conversar, planejar. Então, essa história é uma história envolvente, né? Então, as crianças vão praticar algo que elas não têm através de uma história. Eu já fiz muito isso. Eu já usei muito histórias sociais para controlar, inclusive, o comportamento das crianças numa contação de história, onde elas tinham que participar 100% da contação da história. Então, essas histórias sociais são histórias com um fundo moral, né? De ajuda, do compartilhamento. Isso é muito bom para trabalhar as emoções. Muito bom. E olha, uma coisa importante, é nesse tipo de interação que a sua criança com deficiência intelectual vai ser reconhecida pelos seus colegas. Vai ser reconhecida. Então, a criança ela acaba saindo do isolamento, de ficar só com a segunda professora e não interagir com seus colegas para um papel mais de protagonista, onde ela vai estar envolvida nessa história, representando um papel, né? Se comunicando, decidindo, planejando ações. Isso tudo envolve, a gente se envolve emocionalmente. As crianças também vão se envolver emocionalmente, né? Terceira estratégia, permita que essa criança que é neuroatípica, né? Permita que ela faça escolhas. Eu sempre falo isso para vocês. A escolha pela atividade é a possibilidade dessa criança ter contato visual com você. Dela saber que, quando você diz, então você pode escolher, né? Tem que fazer uma atividade. Você quer escrever a caneta ou quer escrever a lápis? Olha, tem essa atividade aqui, você pode pintar ou você pode colar. Tem essa atividade aqui, Aliás, eu trouxe 3 atividades. Qual atividade você quer fazer primeiro? Então, quando você faz isso, dá a criança escolha, você tem que olhar no rosto dela. E aí tem um contato visual. E aí essa criança vai ver que você está olhando para ela, está confiando nela para ela escolher. E que você, como ela escolheu, e você não falou nada, ela acha que ela fez uma boa escolha. Então, dê escolhas. Eu recebi um comentário assim. Esse guri Todd infernal, ainda queres que eu dê escolhas para ele? Eu respondi, então enfrente ele, para ver se você vai ganhar essa batalha. Enfrente. Enfrente ele. Não vai receber. Não vai ganhar. Não vai. Tá? Então, é melhor você ter uma estratégia e usar essa estratégia e ter resultados do que ficar se desgastando, enfrentando as crianças, ameaçando, punindo, e que não vai levar a lugar nenhum. Né? Quarta estratégia, integre as atividades de sensibilidade sensorial. Porque muitas crianças estão lá na sua sala de aula. Hoje eu fiz alguns stories sobre isso, né? Muitas crianças, elas apresentam um transtorno do processamento sensorial, então elas não suportam o barulho dos amigos conversando, elas não suportam o atrito do lápis no papel, elas não conseguem ficar na carteira porque a madeira da carteira ela não consegue suportar, ou ela não consegue ficar parada, porque o corpo dela exige movimento e ela tem que ficar parada. Então, o que eu falo? Você tem essa criança que apresenta esse comportamento de bater no ouvido, de gritar, de não querer ficar na sala, provavelmente ela tem sensibilidade sensorial, tem transtorno do processamento sensorial.
E aí, o que você vai fazer para amenizar essa situação? Você vai pedir para todo mundo ficar em silêncio? Criança não fica em silêncio. Adolescente não fica em silêncio. Então, não dá. Você vai ter que começar a integrar nas suas atividades outras coisas para amenizar essa sobrecarga sensorial nessas crianças. Para elas permanecerem mais tempo sentadas, sem gritar na sala. Então, quando você vê que aquela criança está se desregulando, né? Vamos pensar, vou dar um exemplo. O menino Teia chegou, sentou com a segunda professora, você começou a dar aula, uns 20 minutos depois ele começou a bater no ouvido, às vezes a bater no corpo, bater no ouvido, e aí começou a chorar, já começou a gritar, já começou a andar pela sala desesperado, bateu com o pé na porta, uma situação até que comum essa situação. E você não sabe o que fazer. Então, assim, o que é integrar alguma estratégia de estimulação sensorial? Por exemplo, essa criança precisa de um abafador de ruídos. Então, quando você vê que ela fez a primeira batida no ouvido, ou a segunda professora vai oferecer para ele, vamos botar o teu fone de ouvido? Porque tem muito barulho aqui. E está na hora da gente botar um pouco mais de silêncio para você. E aí coloca o abafador de ruídos. Então, quando a criança percebe que você entende por que ela está batendo no ouvido, entende qual é o sofrimento dela, o vínculo emocional entre vocês está ali, está feito, né? Está feito. E nesse momento, você pode até dizer, né? No início, assim, no início que ela está começando a bater com as mãos no ouvido. Eu sei que você está sentindo e eu vou te ajudar. Olha que coisa boa. Vamos lá, vamos colocar o fone. Né? Ou, por exemplo, ele quer andar pela sala, não quer ficar mais parado. Aí você vai dizer, eu sei que você está sentindo e eu vou te ajudar. Vamos olhar aqui a rotina. Ó. Nós fizemos isso, e agora vem isso. Ó. O que já foi feito a gente vai tirar, porque eu acho que você se perdeu na nossa rotina. Pronto. A criança com transtorno do processamento sensorial, tem criança com síndrome de Down assim, com TEA, com TDAH, o que acontece? Ela se desregula emocionalmente, porque ela não consegue expressar o que ela está sentindo, que pode ser uma dor, pode ser alguma coisa assim, uma coisa meio corporal mesmo, né? Uma ânsia, uma queimadura no corpo, uma coceira intensa, mas você se conectou emocionalmente com essa criança. E aí você vai dizer para ela, eu sei que você está precisando. Vamos botar a tua blusa do avesso, porque às vezes a blusa do avesso melhora. Vamos lá fazer um exercício lá na quadra, 5 minutinhos, hein? Só para você se autorregular. Não é para ficar a tarde inteira. Então, é isso que eu quero que vocês compreendam. Essas características dessas crianças só vão melhorar quando você compreender as características que elas apresentam. E para cada característica, há uma estratégia. Há uma estratégia. Use essas estratégias que eu dei hoje, essas 4 agora, né? No dia a dia. No teu dia a dia. Isso é muito eficaz. E um conselho: fique longe de punições, ameaças, certo? Querer travar batalhas com as crianças. Não vai conseguir, não. Você vai perder. Então, não gaste sua energia com isso. Gaste sua energia fazendo o que tem que ser feito. Afinal, nós somos professoras e nós temos que ter as nossas estratégias, as nossas cartas na manga para dar conta dessa criançada toda que não é fácil. Não é fácil. Hoje, por exemplo, eu não fui para a escola,
mas é bem possível que tenha dado, sei lá, umas 10 encrencas, no mínimo. Umas 10 encrencas lá. É com TEA, com TDAH, é com os outros amigos, é na educação física, na aula de inglês. É um que disse um palavrão, um xingamento. E se a gente fosse envolver emocionalmente com tudo isso, é um desgaste muito grande para nós, de forma emocionalmente negativo, né? Se envolver negativamente com essas emoções, vai ser um desgaste muito grande. Por isso que você chega em casa estressada. Não dá. Então, a gente tem que mudar a nossa postura. Mudar a postura. Se a sua interação com a criança for muito negativa, isso só vai trazer prejuízos para elas. Para ela, né? Gostaram dessas 4 estratégias iniciais? Porque tem mais. Estão anotando? Estou anotando porque é algo que você tem que anotar. Agora, eu quero dizer uma coisa. Não pense que isso tudo eu tirei da minha cabeça. Não, é tudo com base científica. Tem 4 livros que eu vou apresentar agora para vocês, tá? Anotem aí, né? Vamos começar pelo assim, Isabel, eu quero estudar sobre isso, tá? Aí eu começou a estudar, começou a praticar, agora quer se aprofundar. Então, eu vou botar 4 livros nessa linha. São 4 livros que eu já estudei. Então, assim, ó, um livro de fácil compreensão, uma linguagem clara. Talvez você tenha esse livro lá na biblioteca da sua escola, porque foi um livro que ele teve muita doação, porque foi um projeto que envolveu o Brasil, o Chile e Portugal. Então, os livros que chegaram no Brasil, eles foram distribuídos nas escolas públicas. Então, provavelmente você tem esse livro lá, tá? Então, é esse livro aqui, ó, Psicologia Positiva. Tu vai lembrar as carinhas, ó, né? Psicologia Positiva. Teoria e prática. Então, aqui tem toda a teoria e cada parte também tem dicas de como você colocar isso na prática. Nem tudo que está aqui é da área da educação, mas o que a gente faz, né, gente? A gente lê, a gente estuda, a gente anota. Às vezes aquilo não serve imediatamente, mas serve para dar uma ideia para você fazer, usar a sua criatividade e fazer uma pequena mudança em alguma coisa. Então, se quer estudar sobre as emoções, ó, é esse aqui, tá? Eu amo esse livro de paixão, Eu li. Isabel, mas eu quero uma coisa assim, porque esse livro aí fala do modo geral, das crianças, do modo geral, também fala do trabalho, né, das organizações, do modo geral, como as pessoas serem mais felizes. Não é isso, eu quero com a criança com deficiência intelectual. Então, tem esse livro aqui, ó. Disciplina Positiva para Crianças com Deficiência Intelectual. Esse livro aqui tem um outro do mesmo grupo de autores, Jane Nelson, que é a autora, né? Jane Nelson. E tem um que é assim só, Disciplina Positiva. E tem esse que é Disciplina Positiva para Crianças com Deficiência Intelectual. Então, aqui, gente, aqui é maravilha, né? Aqui é a Bíblia. Então, todo comportamento indesejado, ó, meu livro tem marcações, né? Que eu vou marcando conforme a criança que eu estou analisando, né? Então, a gente está analisando lá na escola o comportamento de uma criança, e hoje eu peguei esse livro, e aí eu já marquei aqui coisas que eu vou fazer. Então, estudem esse livro. Provavelmente esse livro não tem PDF na internet, que eu já procurei.
e não tem... E ele é um pouquinho caro. Tem um outro livro. Vamos pensar, não, Isabel, agora eu já sei praticar, só que agora eu quero estudar mais. Como é que o cérebro funciona diante dessas emoções todas? Por que uma pessoa fica furiosa? Como é que é um cérebro de um TDAH? Como é que é um cérebro de uma pessoa com TOD? Como é que esse cérebro funciona? Então, tem esse livro aqui, ó. Transforme seu cérebro, transforme sua vida. Esse aqui é um livro do Daniel Amen, que é um médico, psiquiatra americano, que ele categorizou os 7 tipos do TDAH. Só que os 7 tipos do TDAH não estão nesse livro. É outro livro. O único livro dele traduzido na língua portuguesa é esse. Os outros são tudo em inglês. Certo? Ó. E não tem livro dele em PDF para baixar, para traduzir, não tem. Tem que comprar o livro em inglês e estudar o livro em inglês. E tem esse outro aqui, esse outro livro, que para mim foi por aqui, foi estudando esse livro aqui, que as pessoas fizeram esse livro e esse livro. Entendeu? Então, é flow em inglês ou fluir em português e espanhol. Esse meu aqui está em espanhol. É um best-seller, mas ele mostra que o flow é aquele momento de felicidade, é aquele momento que você esquece que está fazendo alguma coisa. Então, nós temos que provocar esses momentos de flow nas nossas crianças com deficiência intelectual, que são mais desafiadoras, opositoras, certo? Elas têm que se sentir felizes na escola. Elas têm que ter prazer em ir para a escola e esquecer do tempo. Não tem que ter pressa. Né? Sabe quando aquela criança está ali fazendo uma atividade, e de repente, gente, vamos guardar, acabou. Que rápido! Então, ali ela estava no momento de flow, ela não conseguiu identificar o tempo passando. Muitas das crianças com TEA, elas, sabe quando você fala assim do hiperfoco? Isso foi que no hiperfoco. Ela está no momento dela de flow, momento de fluir. Então, isso é muito bom, não é ruim. É nos momentos de fluir que você tem as melhores ideias, que você tem os melhores insights. Então, assim, a gente tem que entender melhor como o cérebro funciona com tudo isso. A diferença, né, é que eu estou aqui falando de tudo isso, mas eu estudei todos esses livros, né? Eu estudei tudo e muito mais. Mas se fosse para ver assim, ó, quer estudar, quer aprender sozinha, tem que começar estudando esses livros aqui. E não é só estudar, é botar em prática também. Né? E é por eu que estudei todos esses livros, eu defendo uma coisa: nunca grite com uma criança com deficiência intelectual. Nunca agrida assim, de forma verbal uma criança neuroatípica. Nunca ameace uma criança com deficiência intelectual. Sabe por quê? Estudos recentes mostram que gritar com as crianças com deficiência intelectual, TOD, TEA, TDAH, pode ser prejudicial e desencadear vários problemas comportamentais, problemas de ansiedade e depressão. Por acaso você já imaginou o que acontece no cérebro de uma criança quando você grita com ela? Gritar, xingar, são estratégias que podem ser destrutivas
a longo prazo. Tem um estudo que eu li há pouco tempo, é uma revista americana, né? Academia Americana de Pediatria. A revista é da Academia Americana de Pediatria. Então, nessa revista tinha um artigo que falava o seguinte: as crianças que são vítimas de abusos verbais constantes na infância apresentam mais problemas de comportamento e depressão na adolescência, em comparação àquelas que não vivenciam nenhum tipo de violência. Muitas vezes as nossas crianças já vivem uma violência em casa e chega na escola, ainda a gente vai atuar desse jeito, de forma violenta? Faz um mês aí atrás eu fiz um post para que não coloque seu aluno de castigo no recreio e a professora falou, eu coloque pronto. Ora, olha o poder dessa pessoa. Imagina o que ela não faz com essa criança dentro da sala de aula, né? Tem uma outra pesquisa também, que é realizada pelas universidades Michigan e Pittsburgh, que fala o seguinte, agressões verbais e berros na escola podem dificultar o aprendizado das crianças neuroatípicas. E ainda, como elas copiam as coisas, elas podem copiar esse modelo e ainda brigar na escola. Tem uma outra psicóloga que eu gosto muito, espanhola, Piedade, o D é mudo, né? Piedade Gonçalves Hurtado. Gritos contínuos têm seu impacto no cérebro humano e no desenvolvimento neurológico das crianças. Afinal, quando você grita, o grito em si, o ato de gritar, tem uma finalidade concreta dentro do cérebro, inclusive para a nossa espécie, né? Então, quando você grita, o que está acontecendo? Você está em ameaça, né? É isso aí. Aciona o sistema, ela diz que aciona o sistema de alarme. E aí você libera cortisol, o hormônio do estresse. E quando você libera o hormônio de estresse, duas coisas são possíveis. Ou você foge, ou você ataca. E é por isso que eu falo para vocês não batalharem com as crianças que têm comportamento mais opositor. Porque se você grita, ou ela vai fugir da sala, pode até fugir da escola, né? Ou ela vai te enfrentar até a última. E aí o que acontece? Você viraliza nas redes sociais, porque sempre tem alguém lá, né? Um amiguinho, um colega de trabalho filmando para acabar com a nossa vida. Sempre tem. Cai nas redes sociais. Aí só cai a parte que era da parte que você se desequilibrou. Então, nesse processo, além de afetar o equilíbrio emocional, afeta a capacidade dessa criança de atenção, afeta você. Aí, o que eu quero falar? Agora eu vou dar mais algumas estratégias, certo? Se você está vivendo essa situação. Adote a disciplina positiva. Que é isso? Disciplina positiva. Para os professores que querem melhorar a sua relação com as crianças neuroatípicas, a prática é disciplina positiva. Esse é um ótimo caminho. É um ótimo caminho. Isso aqui eu ensino para todas as minhas alunas. Eu ensino, né? Então, a Jane, vou traduzir para português, né? Jane Nelson, ela propõe aqui para a gente ensinar essas crianças ou regular o comportamento delas sem punição e sem castigo, mas com gentileza e com firmeza. É importante frisar que tirar a ferramenta do castigo não quer dizer que você tenha que permitir tudo, que essa criança faça tudo. Não.
Você não vai permitir que ela faça. Mas como você vai interagir emocionalmente com ela? Isso que muda. Então, na visão da Jane, a gente tem que ter uma outra abordagem. Tá? Assim. Então, se eu fosse comprar hoje algum livro para entender o comportamento das crianças, para minha prática pedagógica, mudar a minha prática pedagógica, serão esses dois livros, né? Ó, esses dois, Psicologia Positiva e Disciplina Positiva. Esses dois. E se eu quero me aprofundar no mestrado, no doutorado, aí eu já vou ter um outro caminho, né? Quero ver como é que o cérebro funciona nas emoções, como é que as emoções podem influenciar na vida da gente. Tá ali. Gostaram dessas estratégias? A Lucena fala o seguinte: o professor não pode parar para estudar. A cada dia uma nova situação e precisamos estar preparados com base na ciência. Socorro, Lucena Socorro, acho que é isso. Lucena, olha, quase todos os dias da semana eu paro com mais de 1.000 pessoas, bem mais do que 1.000 pessoas, só para estudar. Só para traçar estratégia para no outro dia a gente botar em prática para salvar as nossas crianças com deficiência intelectual, TEA e TDAH e TOD. Porque é realmente salvar. A gente salva a professora e salva a criança. Salvamento duplo. Né? Vou dar mais uma outra estratégia para vocês. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira é coisa boa, né? Eu acho que eu vou mudar até o nome dessas lives de sexta-feira. Vou botar a live bombástica. Porque eu trago sempre estratégias bem caprichadas nas sextas-feiras. Então, assim, ó, transforme as suas emoções negativas. Eu sei que não é fácil. Não fizesse nada pro guri, o guri tá te xingando. Tá dizendo que te odeia. Entendeu? Então, assim, quando você sentir raiva daquela situação, quando você sentir uma emoção negativa, transforme ela em diálogo. Em vez de você levantar a voz para essa criança, tente liberar primeiro a pressão que tem em você. Porque, né? Não sei se você já sentiu isso, mas parece que aqui vai explodir. E aí, você vai, eu sempre digo, né? Respira. Baixe na altura da criança. E diferente de você acusar ela de alguma coisa, acusar que ela fez alguma coisa errada, você vai conversar com ela. E você vai dizer, olha, sabia que eu fiquei muito chateada com o caderno do teu amigo que você rasgou? Eu fiquei muito chateada, porque agora nós vamos ter que ajudar ele a arrumar o caderno. E não sei nem se vai ter jeito, né? Porque o rasgo foi muito grande. Nós vamos ter que ajudar, e eu preciso da tua ajuda também para isso. Você está furiosa com aquele guri, mas você vai ter que ter uma postura diferente. O diálogo e a sinceridade com os sentimentos são sempre o melhor caminho. Sempre. Você tem que dizer para essa criança, olha, eu fiquei triste com isso que você fez. Então, diga à criança o que você está sentindo por aquilo que ela fez. É importante que ela saiba disso. Como né? O inverso também. Diga a ela, a gente já falei uma estratégia hoje sobre isso. Diga a ela que você está feliz sobre das coisas que elas estão fazendo, que ela está fazendo. Outra estratégia que você pode utilizar também. Troque as ordens. Né? Porque às vezes a gente quer botar ordem no lugar. Não, a gente não vai botar ordem, a gente vai fazer combinados, as regras. Tem um livro em inglês que não tem tradução no português,
né? Eu tenho esse livro aí em PDF. O livro é assim, traduzindo, né? Não grite com as crianças. Como resolver conflitos com crianças e fazê-las ouvir você. É da Daniele Novara. É uma psicóloga. Então, ela aconselha estabelecer regras. Então, na visão da especialista, quando a professora dá alguma ordem, sempre há um risco para enfrentar desobediência e oposição. Então, a gente não dá ordem. A gente não dá ordem, a gente faz os combinados, mas os combinados têm que envolver as crianças. Elas é que têm que fazer as escolhas. Sabe, na minha escola, uma época, muitos anos atrás, sei lá, minha escola tem uns 27 anos, sei lá, uns 15 anos atrás. Tinha na sexta-feira à tarde, todo o ensino fundamental se reunia e eles tinham uma assembleia onde os professores não opinavam. Então, durante a semana, eles viam o que várias coisas erradas que aconteciam de relacionamento entre os colegas e eles traziam para a assembleia. Na assembleia, eles falavam o caso, e não era criança do 8º ano, não, gente, até o 5º. Eles falavam o caso e traziam, aí tinha uma equipe, né? Aí tinha um que falava do caso, o outro que era secretária, cada um tinha uma função. E nesse momento, eles falavam do caso e como resolver o caso. E davam escolhas. As próprias crianças davam escolhas. Entendeu? Quando você dá escolhas para uma criança, deixa ela escolher como é que ela vai resolver aquilo, ela acha que tem autonomia e independência. Isso para ela é muito bom. É muito bom. Então, vocês devem trabalhar com escolha, sim. Eu trabalho muito com escolha. Muito, muito, muito. O aluno chega lá, o nosso aluno Todd, eu só trabalho com ele com escolha. Ele se frustra quando ele erra uma atividade. Por exemplo, está pintando. Era para pintar de vermelho, ele pintou de azul. Aquilo ali já quer arrancar folha, já faz o auê, já bate o pé na porta, já quer sair da sala, já sai correndo, gritando pela escola. E aí, quando eu acolho ele, ou alguém que acolhe ele, diz, calma, respira, eu vou te ajudar. Tá, aí nós temos duas opções. Ou a gente cola alguma coisa em cima, ou eu posso tirar uma cópia dessa página para você fazer de novo. O que você quer? Então, a gente sempre dá escolhas. E ele se acalma. Agora, eu quero saber de vocês. Ah, tem mais. Eu preparei mais coisas, mas eu quero saber de vocês. Estão gostando? Faz sentido tudo isso que eu estou falando aqui? Dá para a gente gradativamente mudando a nossa postura? Você não precisa implementar tudo de uma vez só. Se você anotou tudo, eu dei 4 estratégias anteriores, mais 3 agora, são 7. É para você tentar colocar em prática. Para você tentar. Porque quando você não tem orientação, não tem estratégia, você entra em desespero diante de uma situação mais desafiadora. Agora, se você pega essas minhas orientações e implementa, eu tenho certeza absoluta, eu dei 7 estratégias. Uma delas vai funcionar. Uma delas vai funcionar. Aí a última da noite de hoje, tá? Pratique a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela também está dentro desses livros aqui. Então, ela proporciona uma conexão mais genuína entre as pessoas, né? E ela potencializa a relação. Uma comunicação não violenta com uma criança neuroatípica, gente, é tudo que elas estão precisando. É tudo. Agora,
Se tudo que eu falei aqui, você disse assim, eu não vou fazer nada disso, eles têm que obedecer a gente e acabou. Então, você está ligada no seu piloto automático. E cada vez que essas crianças fazem alguma coisa, você liga o seu botão de ataque ou de defesa. E o que acontece? A batalha está garantida. E qual é a consequência? Você vai perder. É nesse momento que você está com o seu piloto automático ligado, fazendo coisa que nem está pensando, que não respirou e não pensou antes de agir, é ali que é o teu ponto vulnerável. É ali que os outros vão te julgar. Porque não pense que as outras colegas que não te ajudaram, que elas não vão te julgar. E se der algum problema, elas ainda vão confirmar o que viram. Então, qual é a regra? Falar sem machucar, ouvir sem ofender. Então, substitua uma crítica, uma agressão verbal por uma pergunta. Eu faço isso direto, né? Que eu sou mediadora cognitiva. Então, quando chega alguém falando alguma coisa para mim, eu mudo a conversa. Digo, por que você acha? Por que você acha isso? Pronto. Ali a conexão já tomou um outro caminho. Porque qual é a ideia? A pessoa às vezes se agride ou fala alguma coisa mais assim, pontual, porque ela quer uma reação sua. A criança também. Se ela é opositora, ela vai te enfrentar. Então ela fala uma coisa, eu te odeio, achando que você vai dizer, eu também te odeio. Né? Aí você vai falar para ela, por que você acha isso? O que eu te fiz para você me odiar tanto? Olha, na verdade, eu te amo. Então, isso, e eu falo isso porque eu vivi isso, né? Eu vivi isso dentro da escola. E hoje, esse menino que tem o diagnóstico de TOD, ele está maravilhado. Segundo ano, está muito bom. Antes era todo dia uma gritaria. Todo santo dia. E ele chegava para mim, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Eu falei assim, pois é, mas eu te amo. Eu vou deixar você se acalmar, respira, porque eu sei o que você está sentindo e eu vou te ajudar. Ele dizia, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Assim, mas por que você está falando isso? Por que você me odeia? O que eu fiz para você? Então, eu sempre trabalhei desse jeito. É isso que vai acalmar a criança. Então, quando a criança neurotípica fizer uma coisa errada, mantenha calma e ofereça uma solução. Derrubou o leite no chão, dê um pano para ela limpar. Ela está chorando, deixe que extravase. E depois ofereça um abraço. Eu sei que você está sentindo e eu vou te ajudar. Olha, espero que vocês tenham gostado. Olha, um beijo grande para vocês. Gratidão. É isso aí. Gente, aproveitem, compartilhem com outras pessoas, porque às vezes você quer dizer para o seu colega que ele não pode fazer aquilo, mas você não sabe como fazer. Então, vem aqui no meu Instagram, pega um videozinho ou pega um carrossel que é escrito e manda para o teu amigo ler. Olha, encontrei um negócio bem legal, acho que faz sentido aqui para a nossa escola, vê se você não acha. Pronto, envia para ele. É indiretamente que você vai fazer com que ele mude, ou que ele repense o que ele faz. Porque às vezes a pessoa também não recebe uma orientação e está no seu piloto automático. Não para nem para respirar, não é mesmo? Olha, um beijo para vocês. Tchau, gente. Gratidão.